Hello, adoradores! Raquel Martins aqui com você para mais uma live. Nós estamos na nossa 15ª live. O tema de hoje é incrível. Por que o amor esfria? Vamos ter sorteios de brinde e agora você vai curtir mais uma vez um novo sucesso de minha autoria, Eu Não Vivo Sem Você. Quanto tempo esperei pelo momento certo de agir. Quantas noites meditei sem saber ao certo por vir. Mas estava ali, bem ali, todas as respostas. No balanço das ondas, no pôr do sol. Mas estava ali, bem ali, todas as respostas. No orvalho, na rosa, na joaninha, no braço. És meu sol, és minha lua, és meu tudo, meu Senhor. Estou aqui só pra dizer que eu não vivo sem você. És meu sol, és minha lua, és meu tudo, meu Senhor. Estou aqui só pra dizer que eu não vivo sem você. Quanto tempo esperei pra ver meus filhos crescerem. Quanto tempo esperei pra ver meus sonhos se realizarem. Não sabia que estava tudo lá no teu coração. E mentia pra mim mesma dizendo que então tá, então. És meu sol, és minha lua, és meu tudo, meu Senhor. Estou aqui só pra dizer que eu não vivo sem você. És meu sol, és minha lua, és meu tudo, meu Senhor. Estou aqui só pra dizer que eu não vivo sem você. Hello, adorador, seja bem-vindo. Estamos aqui declarando que nós não vivemos sem Jesus, amém? Senhor, nosso Deus e Pai, que a tua bênção esteja nessa hora escorrendo sobre nós, como a tua palavra diz, que as bênçãos escorrem sobre a barba de Arão quando os irmãos se reúnem. Que a bênção esteja, Senhor, vindo sobre a nossa vida, como diz na tua palavra, que onde 2 ou mais estivessem reunidos, no nome de Jesus, a presença dele seria real. Ó doce Espírito Santo, que a tua presença seja real nas nossas vidas, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê nessa noite a tua direção de todas as coisas. Vem falar, papaizinho, conosco no nosso coração. Vem nos ensinar mais um pouco sobre amor. Vem falar um pouco da sua palavra, da sua verdade. Seja conosco, Pai do céu. Abençoe cada pessoa que entrar nessa live e que possamos ter um momento maravilhoso. Amém? Seja bem-vinda, sejam todos bem-vindos. E estamos aqui nessa live para dar continuidade ao tema Por que o amor esfria. Esse tema é sensacional. Olha só, tô aqui de novo com uma caneca que eu ganhei de um grande amigo. Vou ler aqui para vocês. Crescer não é o problema, esquecer o que é. É uma frase do livro Pequeno Príncipe, um livro que nos ensina muito, né, sobre pequenas coisas que são grandiosas na nossa vida, que são os princípios. E realmente é verdade, né? Muitas vezes nós esquecemos de muitas coisas. E aquelas coisas que nós esquecemos são exatamente as coisas que nós não poderíamos esquecer, né? E então, nós precisamos guardar em nosso coração as verdades de Deus, pois precisamos guardar em nosso coração o amor, ter gratidão no nosso coração pelo amor que recebemos das pessoas, amém?
Então foi o dia da amizade ontem, feliz dia do amigo para você, gratidão eterna a todos os meus amigos, a todos os que me seguem nas redes sociais, que Deus possa continuar te abençoando ricamente, que o amor de Deus seja o nosso elo de ligação e que a cada dia que estivermos juntos nesses canais e também aqueles amigos que a gente encontra pessoalmente, sejam dias de muita bênção, de muita graça, de muita alegria. Amo vocês e hoje vamos falar sobre amor. Então, nós começamos a falar sobre amor semana passada, na live de terça-feira, né? E nós vamos dar continuidade a esse estudo. Tem mais algumas coisas interessantes pra gente falar. E nos primeiros 10 minutos dessa live, nós vamos sortear o primeiro prêmio, o primeiro desafio. Tá? Então, o primeiro desafio é a resposta à pergunta: por que o amor esfria? Por que o amor esfria? Você sabe a resposta? Então, se você souber a resposta, coloca nos comentários. Por que o amor esfria? Eu já dei a resposta na última live. Vou dar uma dica. Eu não gerencio o amor na oportunidade. Esse é um acróstico. Eu não gerencio o amor na oportunidade. Nessa frase já tem a resposta. E a resposta também está no Evangelho de Mateus, no capítulo 24. No capítulo 24, quando Jesus fala das coisas que iriam acontecer antes da sua segunda vinda, ele diz que devido ao aumento da maldade, o amor de muitos se esfriaria. E ele fala essa palavra ele fala 4 vezes a mesma palavra, que é a palavra-chave, resposta do desafio dessa noite. Então você tem 10 minutos para responder o primeiro desafio e ganhar um brinde, um presente. Então, por que o amor esfria? Nós respondemos na última live essa pergunta com uma só palavra. Uma palavra engloba todos os motivos por que o amor esfria. E essa palavra, ela está no acróstico dessa frase. Eu não gerencio o amor na oportunidade. Sim. Todas as vezes que nós temos oportunidade de amar e nós não amamos, todas as vezes que nós temos oportunidade de manifestar o amor de Deus e não manifestamos, isso esfria o amor no nosso coração. Então, nós não podemos deixar o amor esfriar em hipótese nenhuma nas nossas vidas, amém? Então, você já pode participar do desafio valendo um livro com uma palavra. Por que o amor esfria? É uma palavra só. Eu já respondi na última live. Se você souber, você escreve nos comentários. Essa palavra aparece em Mateus 24, 4 vezes. E ela tá nesse acróstico. Eu não gerencio o amor na oportunidade. E nós vamos trocar essa frase por uma outra frase. Eu gerencio o amor na oportunidade. O que faz você permanecer em amor é o fato de você gerenciar o amor na oportunidade. Todas as vezes que você tem oportunidade de amar, isso faz com que o amor seja aquecido, seja semeado e ele continue, ok? Então, a nossa resposta para essa pergunta, por que o amor esfria, é uma única palavra. Essa palavra está no acróstico dessa frase. Eu não gerencio o amor na oportunidade. Se você souber qual é essa palavra, você ganha um brinde, tá? Pode colocar aí nos comentários. Então, vamos lá. O que nós vimos, né, na última live? Nós vimos 4 estratégias para que o amor não esfrie. Deus nos dá 4 estratégias. Eu vou falar essas 4 estratégias bem rapidamente. Vou até falar para você aonde que ela está na Bíblia, se você quiser depois ler e acompanhar. Mas se você participou da última live e você lembra quais são essas 4 estratégias, também está valendo um brinde, um livro. Enquanto eu estiver falando, você pode responder e você ganha o prêmio, ok? São 4 estratégias de Deus para o amor não esfriar. Primeira estratégia, se. Sim. Se atentamente me ouvires e comeres o melhor dessa terra,
né? Você será abençoado. Assim diz a palavra do Senhor. Isaías 1:19. Anota lá para você meditar. Então, a primeira estratégia é o si. Cancela da sua vida todo o si que não é de Deus e fique com o si de Deus. Sabe qual que é o si que não é de Deus? É aquele si assim, se eu tivesse feito isso, se fosse dessa forma, se... O único si que você tem garantia do resultado é o si de Deus. Se atentamente me ouvires e obedeceres, comereis o melhor dessa terra, diz o Senhor. Segunda estratégia para o amor não esfriar. Troque as trocas abusivas por trocas saudáveis. Trocas saudáveis é a estratégia para o amor não esfriar. Quando estabelecemos relacionamentos de trocas saudáveis, o amor não esfria. Por quê? Porque não é um relacionamento baseado em bajulação, não é um relacionamento baseado em que só um se doa, mas é um relacionamento equilibrado. A palavra de Deus nos diz, aí em homenagem ao Dia do Amigo, né, que como o ferro fere ao ferro, assim o homem fere ao seu amigo. Então o amigo de verdade não é aquele que passa a mão na cabeça, mas é aquele que mostra para o outro amigo aquilo que pode ser bom e melhor para o amigo. Não é mesmo? Então, são as trocas saudáveis. Anota aí para você meditar depois, Provérbios 27, versículo 6 e versículo 17. Provérbios 27, versículo 6 e 17. E qual é a terceira estratégia para o amor não esfriar? Recompensas futuras. Anota aí também, tá? Que está em Gálatas 6:9. Aquele que semeia, se ele perseverar até o fim, ele vai ver a colheita. Não é assim na agricultura, né? Você persevera até o fim, você vai ver a colheita do que você semeou. Então, o amor, ele é baseado em recompensas futuras. Você ama esperando que vai receber também amor em troca. Mas o grande problema é que nós colocamos as expectativas do amor nas pessoas. E Deus está nos mostrando que nós devemos colocar as expectativas em Deus, porque Deus nos diz que que Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem semear, ele vai plantar. Então, se nós semeamos amor, nós vamos receber amor. Mesmo que não seja da mesma pessoa para quem nós semeamos, mas nós vamos receber o amor. Então, Gálatas 6:9, anota para você meditar. E a quarta estratégia de Deus para o amor não esfriar é o desejo. Sim, o desejo é fundamental e é importantíssimo para que o amor não esfrie. Sim, o desejo é necessário. E aí eu digo para vocês, existem desejos que são fúteis, que são passageiros, mas existem desejos que são desejos que nos levam às coisas do alto, às coisas eternas. Ou seja, podemos desejar as coisas de Deus. Aí o texto para você meditar é em Abacuque, capítulo 3, 16, 19. Abacuque, capítulo 3, 16, 19. Que diz o seguinte, mesmo que a gente não veja a semente dando fruto, mesmo que tudo pareça um deserto, mas nós louvaremos ao Senhor com a certeza de que vai florescer, que aquilo que nós plantamos vai florescer. Então esse desejo de ver algo novo, de ver algo bom, de ver as sementes crescendo, de ver a colheita. Você pode meditar também em Eclesiastes 3, que tem um tempo para todas as coisas e que tem coisas que são fúteis, mas tem coisas que são dignas. Gálatas 5 também vai falar sobre isso, sobre os frutos da carne e do espírito, mas enfim, você precisa alinhar os seus desejos com a sua identidade, com os seus propósitos, seus princípios. Então essas 4 estratégias de Deus nos ajudam a não esfriar o amor, que é o si, as trocas saudáveis, as recompensas futuras e o desejo. E nós vimos então na última live que por que o amor esfria? Por causa do engano. Sim, engano é a resposta. Então aí quem acertou ganhou aí um brinde, né? Engano é a resposta de por que o amor esfria. Porque o si é um engano. As trocas abusivas são enganos.
Esperar recompensa nos homens é um engano. Desejar as coisas passageiras também é um engano. E nós vamos ver mais um pouco sobre essa questão do engano. O engano é exatamente aquilo que faz o amor esfriar. Todas as vezes que caminhamos fora da verdade, fora de algo feito de coração, de algo feito verdadeiramente, nós entramos no engano, e ao entrar no engano, nós simplesmente somos levados ao esfriamento do amor. Sim, é o engano que esfria o amor. E onde nós vemos isso, né? Vamos lá em Mateus, capítulo 24, que vai falar sobre isso. Estou aqui com a Nova Versão Internacional. Nós já lemos esse capítulo da outra vez, algumas partes. Vamos ler algumas partes aqui. Olha só. Jesus saiu do templo e, enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhes mostrar as construções do templo. Vocês estão vendo tudo isso? Perguntou ele. Eu lhes garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiam-lhe a ele em particular e disseram: Dize-nos, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal da sua vinda e do fim dos tempos? Jesus respondeu: Cuidado para que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o princípio das dores. Amém? Tamo junto? Vai acompanhando. Mateus 24. Então, eles se entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunha a todas as nações. Então virá o fim. Então observe aqui, em Mateus 24, Jesus fala a palavra engano 4 vezes. Então por que o amor esfria? O amor esfria por causa do engano. Todas as vezes que nos desviamos da palavra de Deus, que nos desviamos da verdade, que deixamos a maldade entrar, que não estamos andando em amor, aí há o esfriamento. Entra o engano entra no nosso coração. E todas as vezes que o engano entra no nosso coração, o amor esfria. Então essa é a revelação de Deus sobre isso. Então, por que nós estamos chegando num tempo de fins, num tempo de muitas guerras, de muitas lutas e muitos sofrimentos, pragas, né? Que se aproxima a volta de Jesus? O que isso significa? Muitas pessoas que às vezes tinham uma fé forte, tiveram a sua fé abalada. Quantas pessoas estão passando situações de sofrimento, não é mesmo? E têm a sua fé abalada. Então, o que Deus está nos dizendo aqui? Que nós temos que perseverar até o fim. Nós temos que perseverar em amor, amando uns aos outros, porque é isso que vai nos manter firme. E nós não podemos dar voz ao engano. Onde que entra o engano? O engano entra em todas as áreas. Entra na política, entra na educação, entra na própria religião, porque aqui fala de falsos profetas. O engano entra nos relacionamentos. E nós chegamos ao ponto hoje de pessoas amarem mais o engano que a verdade. As pessoas amarem mais as coisas erradas do que as corretas. Por exemplo, a pessoa recebe uma mensagem no WhatsApp e ela vai compartilhando sem nem ler. Ela ama mais o engano do que a própria verdade. Então, observe aqui, olha, 4 vezes, você pode anotar para você estudar depois, Mateus 24, no verso 4, no verso 5, no verso 11 e no verso 24. Olha só, Jesus respondeu: cuidado para que ninguém vos engane. Então, nós é que temos que cuidar do nosso coração para não sermos enganados.
Pois muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo e enganarão a muitos. Então, de novo, a palavra engano. 2 vezes aparece aqui a palavra engano. E aí depois no verso 11 aparece de novo, olha. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. E ele fala aqui, devido a isso, a maldade vai aumentar e o amor vai esfriar, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, aquele que não se deixar levar pela maldade, aquele que não se deixar levar pelo engano, aquele que caminhar na verdade, esse será salvo. Então, assim, ele fala também aqui, olha, no verso 24, pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão grandes sinais e maravilhas para, se possível, enganar até os eleitos. Então, nós que estamos caminhando com Deus, que somos escolhidos de Deus, não podemos nos deixar enganar. Não podemos nos deixar entrar nesses enganos, que são enganos que ocorrem quando nós nos desviamos da verdade. E onde que está isso? Está lá no 34, olha, verso 34 do capítulo 24. Eu lhes asseguro que não passará essa geração até que todas essas coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Então, a palavra de Deus jamais passará. Aquilo que Deus fala a nós jamais passará. Aquilo que Deus falou na palavra dele jamais passará. O que significa isso? Significa que a palavra de Deus é verdadeira. Significa que Jesus é o verbo vivo encarnado. Significa que a Bíblia não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Significa que a verdade revelada de Cristo está aqui. E o que ele falou que vai acontecer. Então, assim, nós precisamos crer nessa palavra, deixar essa palavra entrar no nosso coração, perseverar até o fim, pregar o evangelho a todas as nações. E isso, então, vai nos ser um antídoto contra o engano. Nós teremos um antídoto contra o engano, que é o PPP de Deus, que é você perseverar até o fim, é você pregar o evangelho a todas as nações e você se manter na palavra do Senhor, porque a palavra dele não passará. Então aqui em Mateus 24, o Senhor já nos explica por que a maldade aumenta, por que o amor esfria, porque o engano entra no coração dos homens. Toda vez que o engano entra nos nossos corações, o amor esfria. Estamos aqui falando de Mateus 24, o quanto que Jesus fala nesse capítulo sobre engano, amada. Jesus fala 4 vezes sobre engano. Cuidado com os falsos profetas, cuidado para não se enganarem, cuidado quando falar que Cristo está ali ou ali, ele fala 4 vezes. Então, o amor, ele esfria por causa do engano. Todas as vezes que deixamos a nossa mente ser conduzida pela soberba da carne, pela concupiscência do mundo, pela concupiscência da carne, a soberba da vida, né? Todas as vezes que nós nos deixamos levar o nosso pensamento nas nossas jactâncias, presunções, orgulhos, soberbas, todas as vezes que queremos explicações que são puramente nossas, ou puramente para satisfazer o nosso ego, e nos desviamos da verdade de Cristo, que é a palavra de Deus, o engano entra. E toda vez que o engano entra, a maldade entra junto, nós saímos da graça e nós começamos a entrar num caminho de erro, de pecado, e o amor esfria. Então, por que o amor esfria? Por causa do engano. Quais as estratégias para o amor não esfriar? Fica no si de Deus. Se atentamente me ouvires e me obedeceres, comereis o melhor dessa terra. Sem o si humano, se isso, se aquilo, se fosse assim, se fosse assado. Fica no si de Deus. Qual a outra estratégia? Relacione trocas saudáveis. Saia de trocas abusivas. Busque recompensas futuras de boas sementes. E agora nós vamos falar dessas sementes. E tenha sempre o desejo de amar. O desejo de amar as coisas, o desejo de Deus.
desejo de amar as coisas de Deus, de buscar as coisas de Deus, de fazer o bem, né? Esse desejo e esse anseio, essa fome e sede pela vontade de Deus. E depois você medita no capítulo de Mateus 24, você vai ver. Quiser até marcar os versículos, olha só. Nos versículos 4, 5, 11 e 24, ele fala sobre o engano. E aí tem 3 versículos que Deus já fala o antídoto contra o engano. Como é que você vai fazer para você não ser enganado? Vamos ler até um trechinho aqui de novo? Olha só, diz assim, ó. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Verso 10, verso 11 agora. Verso 12 agora. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Então olha que ele já está dizendo, Jesus já está nos avisando, vai ter o engano, o amor vai esfriar porque vai aumentar a maldade, mas o que você vai fazer para o amor não esfriar? Você vai perseverar até o fim, você vai pregar o evangelho a todas as nações, e ele termina o capítulo dizendo no verso, quase no final do capítulo, aliás, é um pouquinho antes, verso 35, ele diz assim: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Então o que vai nos manter, que vai ser como se fosse um antídoto contra o engano, é exatamente perseverarmos até o fim, pregarmos o evangelho a todas as nações e lembrarmos que as palavras dele não passarão. Esse é o antídoto de Deus contra todo engano. E agora nós vamos estudar 3 elementos na natureza. Deus nos colocou 3 elementos na natureza que nos permite também, é um antídoto contra o engano. Existem 3 elementos na natureza que nós contemplamos nesses elementos a forma de contra o engano. Se você acertar quais são esses 3 elementos, está valendo um brinde. Eu vou falar sobre eles, está valendo aí um brinde de um livro se você acertar. Quais são os 3 elementos presentes na natureza que Deus deixou na natureza para que possamos nos lembrar de como evitar o engano. Então esses 3 elementos da natureza são um antídoto contra todo e qualquer tipo de esfriamento do amor. Então nós temos 3 antídotos na própria natureza, o Senhor nos mostra. E onde está isso? Vamos lá. Então nós vimos na live passada a palavra também em 2 Coríntios 9:6, que fala que aquele que semeia pouco, pouco colherá, e aquele que semeia muito, muito colherá. O que isso significa? Significa que quanto mais nós alargarmos e estendermos as nossas sementes, mais nós vamos ter de colheita. Então, muitas vezes, nós esperamos Deus nos abençoar para a gente abençoar alguém, por exemplo. Ou a gente espera algo acontecer. Não, Deus está dizendo, naquele pouco que você tem, né, ao abençoar outra pessoa, você será abençoado. As sementes nos levam a ser abençoados. E essa passagem também diz que Deus ama quem dá com alegria. Ali, esse ama é o amor ágape. E quando fala, se você meditar ali em 2 Coríntios, o capítulo 9 inteiro, você vai perceber que ele fala da graça, né? Aquele que dá generosamente, que dá pela graça, que dá com alegria. E aí, se você observar a origem da palavra alegria e a origem da palavra graça, a origem é semelhante, né? No grego é a mesma origem. Então, a alegria é aquilo que vem de graça, é aquilo que vem espontaneamente. Não tem quando você se doa em amor, de graça. Então, essa doação em amor, quando você faz algo de coração para alguém, ou quando você busca a Deus de todo o coração, o que acontece na prática? Né? Você é cheio de alegria, você é cheio da graça. Então, Deus ama quem
quem dá com alegria. Deus ama quem faz as coisas com amor. Então, na realidade, é o próprio amor de Deus que flui em nós para outras pessoas. E qual é a consequência disso? Quando você se doa, quando você semeia o amor, seja através de palavras, ações, doações, seja através de um carinho, né? Seja através de várias formas que a gente tem para manifestar o amor, quando você se doa em amor a Deus, ao seu próximo, a pessoa que você ama, aos seus amigos, né? E até mesmo aos seus inimigos e até mesmo a pessoas desconhecidas, quando você se doa em amor, com alegria, é a própria graça de Deus fluindo em você. E aquela doação é uma semente. Aí você meditando lá em Coríntios, fala assim que aquela pessoa que recebe a sua doação vai ficar tão feliz que Deus ouviu as orações dela, que vai orar também por você. E aí a graça e o amor continuam sendo manifestos. E quando a graça e o amor continuam sendo manifestos, aquela semente de amor, ela vai dar fruto. Então a semente é um elemento que Deus deixou na natureza, que faz nos perceber e faz nos lembrar que o amor é real, que o amor existe, porque a semente ela dá fruto, porque o que a gente semeia a gente colhe. Então isso é muito, muito importante, é fundamental a gente lembrar. A gente precisa olhar para a terra, olhar para a vida como olha o agricultor, sabendo que se eu preparar a terra, se eu tratar a semente, e se eu plantar adequadamente, e se eu cuidar, e se eu regar, eu vou ter frutos. E esses frutos que vêm da semente são os frutos do amor. Então, quando nós fazemos algo com amor, Deus vai regar a semente para nós, porque Deus nos dá a semente para semearmos e Deus também dá o crescimento. E nós vamos colher amor, seja de uma forma ou de outra. Às vezes não colhemos no mesmo território que nós plantamos o amor, mas vamos colher o amor. E assim, a palavra de Deus vai nos mostrando então que a palavra engano, o que significa a palavra engano? É em mais ganido do cão. Olha para você ver. Então, o ganido do cão significa engano. E, biblicamente, o cão nós sabemos que é o inimigo das nossas almas. Então, o engano, ele é produzido por uma zombaria, por um deboche, por uma forma de tentar lograr, fazer com que a pessoa caia numa artimanha. O engano, ele é um tipo também de engodo, né? E engodo é a palavra em mais gaudium, que significa alegria. Mas essa alegria aqui é a alegria da sedução, do próprio engano. Então, quando nós estamos enganados, nós fazemos as coisas com uma falsa alegria. O que é essa falsa alegria? É tipo assim, é uma bajulação, ou é quando você age por culpa, por exemplo, você age por barganha ou por rejeição. Tipo assim, você faz algo para ser amado ou faz algo para ser reconhecido. Agora, quando você faz algo de graça mesmo, né, com aquela alegria que a palavra ara, né, que vem da palavra graça, quando você faz com contentamento, significa o quê? Você é amado e você ama porque você é amado. Você dá aquilo que você tem. Então essa bondade que flui de você naturalmente é a bondade de Deus fluindo através de você para o próximo. E aí, quando você perceber que as sementes não estão fluindo, quando você olhar assim e não ver o resultado do que você está fazendo, aí nós temos uma única coisa que vai nos fazer sair, né, do engano, do marasmo ou da falta de amor. Porque muitas vezes, quando a gente semeia uma coisa e a gente não vê o resultado, a gente começa a se entristecer. E aí a gente começa a se entristecer, aí ela não vê o fruto. Então nós precisamos o quê? Lembrar que tem uma semente lá debaixo da terra, que Deus ama quem dá com alegria e que um dia aquela semente vai brotar. Amém? Basta você lembrar desse elemento da natureza que é a semente. Basta você lembrar de um motivo de gratidão. Um motivo que você tiver de gratidão
já é suficiente para que o contentamento volte ao seu coração, que a graça flua e que você possa esperar ver o resultado do seu amor. Então, muitas vezes o amor esfria porque nós esquecemos que a vida são processos, são sementes. Então, se nesse momento o amor começar a esfriar, não se deixe enganar. Lembre que você plantou. Se você plantou, você vai colher. Então, lembre das boas sementes. Agradeça a Deus porque Ele ama quem dá com alegria. E aí, permaneça na verdade. Não ouça os ganidos do cão. Não ouça os latidos do cão. Não ouça os enganos. Não ouça a sedução, a falsa alegria. Mas esteja em gratidão. E aí, quando você está contente, agradecido, o que você faz? Você louva, você canta, você ouve os sons da natureza, dos pássaros, você ouve o galo cantar, você ouve novamente a voz de Deus. Então, a música, o som da alegria, do louvor, é outro elemento da natureza que nos faz lembrar que aquela semente vai dar fruto, que Deus ama quem dá com alegria. Então tudo isso, né, faz com que o amor seja reaquecido em nossos corações e que o engano não entre. Porque o engano é dizer, não vai dar certo, não vai dar fruto, tá vendo, você fez tudo isso, não adiantou nada. Não deixe o engano entrar no seu coração, porque o amor esfria por causa do engano. E aí nós vamos ler uma passagem agora bíblica que mostra isso. Mostra que quando menos nós esperarmos, nós vamos nos encontrar com tudo aquilo que nós precisamos. Deus sempre abençoa aquele que, se atentamente me ouvires e obedeceres, comereis o melhor dessa terra. Então, se nós estamos na vontade de Deus, se nós estamos na direção de Deus, se nós estamos agindo como Deus quer que a gente age, tchan, 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 qual é a consequência? Bons frutos. Então temos que lembrar, agradecer, ouvir o som da música de louvor, de júbilo, de triunfo, porque de repente acontece. Vamos lá. Cantares de Salomão 6:12. Cantares de Salomão 6:12. O que diz lá em Cantares de Salomão? Vou ler para vocês, olha. Antes que eu percebesse, você me colocou entre as carruagens com um príncipe ao meu lado. E aí tem versões aqui, a palavra perceber-se no hebraico é a palavra iada, que é a mesma palavra usada para imaginar, perceber, dar conta. Então, antes que eu me desse conta, antes que eu tivesse total conhecimento, eu de repente aconteceu, eu tive um conhecimento profundo, porque eu encontrei, olha só, a carruagem de um príncipe. Tem versões que falam a carruagem de um nobre, tem versões que falam a carruagem do meu povo. Ou seja, aqui no Cântico dos Cânticos é a amada falando para o amado, é um poema de amor. E nesse poema de amor, a amada começa falando para as amigas, aonde está o meu amado? Então ela está procurando o amado. É como se ela saísse pelas ruas procurando. E aí, sem que ela mesma percebesse, né? Ela encontra esse amado. E aí tem duas versões que falam assim, que antes mesmo que ela percebesse, né? O desejo dela fez encontrar com o amado. A imaginação dela fez encontrar com o amado. Olha essa versão aqui a nova versão transformadora. Olha para você ver como soa bonito e romântico. E esse versículo bíblico é um dos mais complexos de se entender no original hebraico, segundo os comentaristas, tá? Então é Cânticos dos Cânticos 6:12. Olha só o que diz. Antes que eu me desse conta, meu desejo me levou à carruagem de um nobre. Então, sem que você perceba como você está semeando coisas boas, como você está fazendo as coisas com amor, como você está buscando a Deus, de repente o seu desejo, qual que é o seu desejo? O seu desejo é ver as coisas de Deus fluírem na sua vida, é ver as respostas de suas orações. E quanto
quando você menos perceber, você já vai estar ao encontro da sua bênção. É isso que Deus está dizendo aqui, que o nosso desejo nos move a Ele, o nosso desejo nos anela a Ele, nos atrai a Ele. Quando temos fome e sede de Deus, de ver Deus na terra, né? Igual quando a gente ora o Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Quando nós buscamos, anelamos, desejamos ao Senhor, quando menos percebermos, nós vamos estar diante dele. Então é isso que diz aqui nesse verso. Olha, antes que eu me desse conta, meu desejo me levou à carruagem de um nobre. Então, antes que nós nos dessemos conta, Deus vai nos encaminhar, vai unir as nossas vidas com as pessoas que precisam estar conosco, com um grande amor da nossa vida, com pessoas que vão nos abençoar, vai unir as nossas vidas a cada dia mais com o próprio povo de Deus, com o próprio Espírito Santo de Deus. Então, o amor é este encontro. Então, aqui há uma palavra-chave, que é a palavra nobre. Guarda essa palavra, a palavra nobre. Porque sem que a gente perceba, né, a nossa imaginação, os nossos pensamentos, os nossos desejos nos levam a algo nobre, a algo de raiz, porque tem algumas versões que traduzem como povo, né? Então ela encontra, né, no livro de Cantares, a Sulamita sai procurando o amado e ela encontra o amado dela. Então assim, quando menos nós esperarmos, nós vamos estar diante das bênçãos que Deus tem para nós. Quando nós estamos na direção dele, semeando nele, nós vamos ver essa semente brotar. Então, um dos elementos da natureza que nos faz lembrar, e é um antídoto contra todo engano e todo esfriamento do amor, é a semente. Tudo que nós semeamos, nós vamos colher. O segundo elemento da natureza que nos faz lembrar, um antídoto contra todo esfriamento do amor, é o metal. Mas que tipo de metal? Um metal nobre. O que o metal nobre é? O metal nobre, ele é um elemento da natureza, né? Quando a gente estuda na química, que ele tem baixa reatividade. Então ele não oxida, ele não corrói. Então ele resiste ao que lhe é externo, né? Então o que acontece? Vamos pensar um metal nobre, o ouro, né? Então, o ouro é um metal nobre, é algo precioso, é algo valioso, porque é encontrado em pouca quantidade na natureza, e é algo que faz os nossos olhos, né, brilharem, porque é muito, muito lindo, né, você vê uma peça de ouro. Enfim, o que acontece? Pela essa baixa reatividade, a gente pode comparar um nobre, né? Você lembra que ela foi na carruagem, ela se encontrou com o nobre. Então, Deus nos leva a nos encontrar com aquilo que é precioso, com aquilo que é nobre, com aquilo que é como um metal. Quando você vê uma barra de ferro e uma barra de ouro, você vê bem a diferença, né, de um para o outro. O ouro, ele reluz. O ouro, ele não é reativo. O ouro, ele tem condutividade. O ouro ou o cobre, né? O mercúrio, a prata, todos que são metais nobres, né? Eles têm condutividade, ou seja, eles têm partículas livres que permitem que a eletricidade passe rapidamente. Então, eles fazem uma conexão. Então, o metal nobre, ele faz uma conexão de energias boas e ele também não se deteriora com o tempo. Ele é imutável, ele não perde as suas propriedades. Você refina o ouro e o ouro não perde as suas propriedades. Então assim são as coisas de Deus para nós, assim é a semente de Deus para nós, assim é a colheita do amor. Então deseje coisas nobres, caminhe a partir de princípios nobres, porque a nobreza, né? Pensando aí, vamos pensar a nobreza não no sentido de classe, né? Aqui ele dá exemplo de um nobre como uma pessoa da classe social ali, pertencente ao reinado, né? Mas vamos pensar a nobreza a partir daquilo que nos é raro, precioso e eterno. A partir da Olã. O que é Olã? É a palavra perpétua.
em hebraico. Olam é aquilo que vai num ponto de desaparecimento. É aquele tempo que é tão distante que parece infinito, então vai para a eternidade. É aquela coisa de você ver a linha do horizonte do mar, não é assim? Você olha e parece que não tem fim. É você querer contar as estrelas e elas parecem que não tem fim. Esse ponto de desaparecimento, esse ponto em que você parece que não vai enxergar mais nada, mas que você quer acompanhar até o fim, em que você se doa e se perde, mas se perde dentro do que é a essência das coisas, né? Essa essência, esse brilho, essa imutabilidade, essa paz perpétua, né? Essa olam, essa nobreza, esse metal nobre, é o que Deus quer que nós tenhamos no nosso coração. E a palavra de Deus diz bem assim, anota aí para você estudar depois também. Olha só. Isaías 32, 8. O homem nobre faz planos nobres, e graças aos seus feitos nobres permanece firme. Então, quando nós desejamos coisas nobres, né, a própria nobreza em nós, que é a bondade de Deus em nós, é o desejo que Deus coloca no nosso coração de coisas nobres, né, nós, enquanto sujeito, enquanto pessoas que estamos agindo, temos em nós essa capacidade de buscar o bem. Porque Deus colocou a eternidade no nosso coração. Bom é só Deus, mas Deus colocou em nós a possibilidade de desejar o que é eterno, de desejar o que não se corrompe, de desejar o que não se corrói, de desejar a nobreza, de desejar esse metal nobre. E aí, as nossas ações, os nossos atos, né? Porque a palavra de Deus diz assim, que graças aos seus feitos nobres permanece firme. Então o homem nobre, ele planeja coisas nobres e os seus feitos, os seus atos nobres fazem ele ficar firme. Em outra versão diz assim, que pela sua nobreza ele se mantém, que nas coisas nobres ele persistirá. Então, quando você tem no seu coração o desejo de fazer algo que é eterno, que é algo que é o amor que vem de Deus, né? Esse amor verdadeiro que vem de Deus na nossa vida, essa nobreza em você faz você ter atos nobres, e esses atos nobres, eles vão ter consequências nobres, e essas consequências vão fazer você perseverar. Então é mais ou menos assim, o amor, né? Então vamos pensar, por exemplo, um casal que se ama. Se eles têm um princípio no seu coração, um princípio de nobreza, de perseverança, uma semente, esse metal nobre, né? Esse ouro, aquilo que eles estão buscando, aquele amor de todo o coração, aquela dádiva, aquela comunhão entre eles, se eles têm entre eles, né? Aquele amor gratuito, né? Que Deus ama quem dá com alegria, que dá com contentamento, que oferece de si mesmo um pelo outro. Então, esse amor corresponde a esse plano nobre. E é o que vai fazer esse amor desse casal não esfriar? É eles perseverarem nessa nobreza. Então, essa bondade, essa generosidade, esse amor, esse desejo pelo bem que Deus colocou no nosso coração, desejo pelas coisas eternas, pelos atos de justiça, pelos atos de bondade, por levar as boas novas, tudo isso de bom que Deus colocou no nosso coração, pela graça, nós oferecemos novamente ao próximo pela graça. E quando nós oferecemos, nós estamos externando esses atos nobres. Aí, esses atos nobres que a gente externa, nos ajuda a ficar firme em pé, nos ajuda a perseverar. E quando a gente vê, né, a consequência desses atos, nas coisas nobres, nós vamos persistir. Quando a gente vê aquela semente dando o primeiro fruto, né, saindo ali a primeira florzinha, aí a gente fala, não, vou perseverar porque tá dando fruto, tá dando certo, eu vou continuar amando. Então observem, aquele casal que está, por exemplo, vivendo uma linda história de amor,
e tem no coração esse desejo nobre pelas coisas nobres, o amor não vai esfriar à medida em que ele persevera no amor. Persevera naquele plano nobre que ele fez. Ele tem ações correspondentes a esse plano e ele vê os frutos deste plano. Ou seja, quando ele foca no metal nobre, naquilo que é nobre, naquilo que não é reativo, naquilo que não é corrosivo, naquilo que não oxida, naquilo que não perde a validade, né? Acho que é por isso que a aliança é de ouro, né? Quando ele ora para a aliança que ele tem com a esposa ou o esposo, ou quando ele olha para a aliança que ele tem com Deus, quando ele olha para aquilo que é nobre, ele olha e diz: vou perseverar nisso, porque o meu plano está aqui. Porque Deus ama quem está fazendo essas coisas. Não adianta eu ter a bondade só no meu coração. Eu preciso externar ela para o outro. Eu preciso perseverar em fazer o bem. Porque no seu tempo eu vou colher. Então a natureza nos ensina, através da semente que dá fruto e através do metal nobre que não se corrompe, a natureza nos mostra também através da música, que é uma forma de gratidão, de enlevo, de louvor a Deus. A natureza mesma nos mostra em seus elementos que existe algo eterno, que existe uma recompensa futura, que existe algo bom no qual eu vou perseverar. Então a própria natureza nos faz lembrar, e isso é um antídoto para a minha vida e para a sua vida contra qualquer engano. Sabe por quê? Porque na hora que você lembrar que tem uma semente lá que você semeou, não colhi ainda, mas eu semeei. E Deus ama quem dá com alegria. Eu semeei. Quando você lembrar, não, peraí, a minha aliança é de ouro, eu sou uma pessoa nobre que projeta coisas nobres e na nobreza eu persevero. Peraí, é ouro, é metal nobre, é precioso. Então, quando você lembra dessas coisas, quando você lembra um motivo de gratidão a Deus e começa a louvar a Deus e a sua voz ecoa como ondas sonoras por toda a eternidade, aí quando você lembra de tudo isso, você diz: eu vou perseverar no amor porque vale a pena amar. Vale a pena amar porque o fruto do amor é mais amor ainda. É o amor que nos mantém conectado àquilo que é eterno, àquilo que é ouro, àquilo que não se corrói, porque é ouro, é prata, é um metal nobre. Amém? Então, a palavra de Deus nos diz em Isaías 32:8 que o homem nobre faz planos nobres e graças aos seus feitos nobres permanece firme. Então é isso, amada, que vai fazer você permanecer firme, vai fazer você permanecer firme nos seus propósitos na igreja, no trabalho, na sua vida conjugal, nas suas amizades, né? Em relação a todas as áreas, seus filhos, seus netos. É essa nobreza. E essa nobreza, nós estamos falando, não é nada ligada a uma classe social, mas é ligada a uma natureza. Eu e você somos ouro diante de Deus. Nós somos metais nobres. Nós somos incorruptíveis. Deus nos deu um novo espírito. Eu tô até arrepiando agora, sentindo aqui, né? Glória a Deus. Por quê? Porque realmente nós temos uma condutividade. Quando Deus nos recria em Cristo, quando nós nascemos de novo, Ele nos dá um coração disposto a amar, Ele nos faz conduzir, levar essa energia boa, essa luz, essa paz, essa graça, por onde nós formos. Isso quer dizer que nós somos perfeitos, que nós não vamos errar? Não é isso. Mas quer dizer que mesmo quando errarmos, nós vamos lembrar: opa, peraí, eu sou uma mulher nobre, eu sou uma mulher que tem ouro no meu coração, que o que Deus fez por mim foi algo incorruptível, como diz a carta de Pedro, né? 1 Pedro, capítulo 1, fala que o que Ele fez por nós foi incorruptível. Então essa bondade, esse amor, essa recriação que Deus fez em nós, faz com que a gente persevere nisso.
E é muito importante, você é o agente, você é o sujeito, você é o autor da sua própria história. Você decide agir com nobreza, agir como metal nobre, agir para as coisas do bem. Você decide amar, você que decide amar. E as suas ações fazem com que você persevere nessa bondade em amar. Não adianta você ter um bom coração, mas não agir segundo esse bom coração. Olha, o homem nobre faz planos nobres e graças aos seus feitos nobres permanece firme. Então o que vai me fazer permanecer firme no amor é o meu ato de amor. E olha outra versão que diz assim, olha, nas coisas nobres persistirá, nas coisas nobres, ou seja, aquilo que você faz de bom, aquilo que você faz que é eterno, que é de coração, que é fruto do amor de Deus no seu coração, isso que você faz vai ter uma consequência, e essa consequência é a nobreza, é o próprio amor. Então, eu quero deixar essa palavra para você nessa noite, né? Você é nobre, você tem em você algo precioso. Deus colocou a eternidade no seu coração. Então você pode desejar, anelar as coisas do alto. Você pode se lembrar através de um motivo de gratidão, através da canção, da música, do louvor, da adoração, através da preciosa semente e através também, né, do metal nobre que Deus nos fez para algo eterno. Deus te criou com uma identidade própria, Ele te criou para ser flecha, né? Te criou para ser guerreiro, te criou para adorar, te criou para ir em lugares altos e para outros dimensões, vamos dizer assim, né? Povos, nações, tribos, línguas e raças. Deus te criou para você expandir seus territórios, as suas sementes. E aí eu não falo de coisas terrenas apenas, eu falo de uma prosperidade que está ligada à verdadeira paz, alegria, bondade, segurança, justiça, porque os nossos tesouros não estão aqui na terra, nossos tesouros estão no céu. E para a gente finalizar, nós vamos meditar em Jeremias 29:11. Né? Então, se você quiser abrir aí, Jeremias 29:11. Jeremias 29:11 diz assim, olha: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Olha aí. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro. Eu os reunirei de todas as nações e de todos os lugares para onde eu os dispersei, e os trarei de volta para o lugar de onde os deportei, diz o Senhor. Então, olha só, aqui Deus está nos dizendo que os planos que Ele tem para nós é de nos fazermos prosperar, não de causar dano. Ou seja, em outras versões diz, planos de paz e não de mal. Os planos que Deus tem para nós, o que Deus imagina para nós, o que Deus deseja para nós, o que Deus já preparou para nós desde o nosso nascimento, desde até antes do nosso nascimento, são planos de paz. Deus não quer que nós venhamos sofrer, perecer. E aqui nesse contexto de Jeremias, Deus estava falando que ia trazer o povo de volta do cativeiro, que ia trazer o povo de volta para a sua terra. Então, como nós lemos lá, né? De repente a Sulamita encontrou-se com a carruagem do nobre. De repente o desejo dela foi satisfeito, de repente o seu desejo será satisfeito, de repente aquilo que você espera acontecerá, porque o nosso desejo mais profundo do nosso coração, não esse desejo momentâneo, carnal, que você satisfaz e ele logo passa, mas o desejo profundo do ser humano,
é saciar o seu íntimo, a sua essência, o seu interior, é encontrar com o verdadeiro amor de Cristo, preencher o vazio do coração, ser um com Deus. Então, isso que nós mais esperamos, que é a paz que excede todo entendimento, nós encontramos na verdade, nós encontramos em Jesus. E é só combatendo o engano que o amor não esfriará.